Boa tarde, amigos do Canelada. Tarde aí, tarde e noite, né? De vitória do São Paulo no sufoco, em São Paulo vencendo no sufoco. Jogo duro de se ver. Que jogo horroroso. Mal tiveram chances de gol, pelo menos o Orejuela hoje se redimiu, salvou um gol pro São Paulo. E o Wellington Rato, né, Bruno Prado, mostrando ser um dos destaques do São Paulo nessa temporada, chegou do Atlético Goianiense. Não entendi por que não entrou como titular hoje, não entendi a escalação do São Paulo pelo Rogério, porque tinham muitos reservas e não precisa poupar nesse momento o time do São Paulo, na minha opinião. E o Alan Franco, o zagueirão argentino, acabou decidindo nos acréscimos. Mais um jogo ruim demais. Boa noite, Fausto Favaro. Boa noite, Bruno Prado. Nilson César tá chegando também aqui na nossa mesa. Agora, Bruno, eu acho que cabe um pouco também, eu sempre falo isso, porque eu acho que cabe cobrar um pouquinho mais do Rogério Ceni. Tudo bem, ele não tem elenco, o São Paulo não tem uma grande estrutura. Eu sei da droga que ele tem ali nos bastidores com as diretorias recentes do São Paulo, da pindaíba que ele tem. Mas o São Paulo não joga bem, Bruno. Boa noite a todos, né? Não joga mesmo, né? Até agora não fez nenhum jogo bom. Contra a Portuguesa um pouquinho. A Portuguesa é um time horroroso também, mas fez o dele lá, fez 4-1, ganhou bem da Portuguesa. Nos outros jogos, sempre jogos muito duros ali. Contra a Ferroviária, foi uma vitória de virada dura. Contra o Ituano, um empate em casa. Aí falando dos pequenos, né, que já fez 2 clássicos, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Corinthians. Então o único bom jogo foi com a Portuguesa, e também temos que colocar toda a fragilidade da Portuguesa. O São Paulo é um time que contratou muita gente, perdeu muita gente também, o elenco foi bastante modificado de um ano para o outro. O Rogério aí é uma opção dele, né? O Rogério, ele gosta de jogadores de mais força física. O Rogério, ele gosta assim de jogadores como o David, como o Caio Paulista, o próprio Erisson, são jogadores de força física. O Wellington Rato foge um pouquinho desse perfil, e o Pedrinho também. O Pedrinho é mais leve, mais driblador. O Rogério já falou que ele vê o Pedrinho mais como um jogador para entrar durante o jogo, para tentar abrir defesa, para pegar o adversário já mais cansado. E o Wellington Rato, até agora, dos reforços, ele é o que está jogando melhor. O Mendes também, equatoriano, hoje também começou no banco, acho o Mendes bom jogador. O Wellington Rato, ele tá jogando na direita, canhoto, corta para dentro, bate bem na bola, a bola parada dele é muito boa, até o gol hoje do Alan Franco saiu no escanteio batido por ele. E alguns minutos, no lance do que originou o escanteio, o Wellington Rato coloca o Luciano na cara do gol e o Luciano perde uma chance bem clara. Então o Wellington Rato até agora dos reforços é o melhor. Esse time do São Paulo, assim, é uma coisa que parece meio maluca, mas tem uma lógica. Ele é um time que ele não vai perder fácil para ninguém e também não vai ganhar fácil de ninguém. É um time que pode dificultar, sim, para uma equipe mais forte que ele, mas também qualquer jogo é duro para o São Paulo, né? Até porque falta um pouco mais de qualidade. Aí é uma opção mesmo do Rogério. Ele montou um time muito forte fisicamente, faltava isso um pouco ano passado, mas tecnicamente é um time que tem muita dificuldade, não tem ninguém muito diferente. Mas é um time competitivo, é um time que pode surpreender, sei lá, um Flamengo no Rio, mas pode empatar em casa com o Cuiabá. Assim, mas sempre jogando mal, né, Bruno? Sim. É isso que incomoda. O São Paulo, no ano passado já era assim, agora é assim. Eu acho que o elenco do São Paulo pode ser até mais fraco nessa temporada do que na temporada passada. Que na temporada passada tinha uns reforços de peso que não renderam e que pode também se questionar um pouco do Rogério. Tinha o Nicão, que estava voando no Atlético Paranaense e no São Paulo não rendeu nada. O Patrick chegou a ter um rendimento razoável, mas jogava muito melhor no Internacional. Boa noite, Fausto Favaro. O Pedro também está aqui, o Pedrinho. Agora, Fausto, já dá para se cobrar um pouco, porque é o que eu falo. O São Paulo tá numa draga? Tá. Tem que cobrar da diretoria? Claro que tem. Tem que cobrar dos jogadores? Sim. Mas eu acho que às vezes parece que é proibido criticar o Rogério Ceni, questionar o Rogério Ceni. E me desculpa, desde o ano passado, eu não acho que ele faz um bom trabalho nesse São Paulo. Pilhado, boa noite para você, boa noite aos amigos do Canelada. O Bruno citou que todo jogo do São Paulo é duro. Mais duro ainda é pro torcedor que tem que acompanhar os jogos do São Paulo, porque tá feia a coisa. É difícil você acompanhar o São Paulo. O São Paulo tá jogando sofrendo, né?
O São Paulo está se acostumando a conquistar vitórias no finalzinho, que não era característica do time do São Paulo, né? São Paulo costumava resolver o jogo, jogar com mais qualidade. Costumava, quando eu digo costumava, é muito tempo atrás, né? Eu concordo com você com relação à cobrança em cima do Rogério Ceni. O Rogério já pode começar a ser cobrado pelo tempo de casa, mas até agora não comprometeu, não fez nada demais. Eu não concordo muito com relação a esse negócio de rodízio, principalmente no início de temporada, né? Até porque o São Paulo não está disputando o Libertadores da América, o São Paulo não vai ter grandes desafios pela frente, tem o Campeonato Brasileiro, tem aí peças que o Rogério pediu, então agora você tem mais motivos ainda para cobrar, caso o desempenho não seja positivo ao longo da temporada o Rogério Ceni. Enfim, não são jogadores do sonho do Rogério, não. Rogério trouxe o que cabia no bolso da diretoria, né? E aí eles foram buscar esses jogadores. Tem jogadores que podem dar certo no São Paulo. Você citou dois jogadores, o Patrick e o Nicão, mas também que não renderam no São Paulo. Apesar de serem jogadores... O Patrick até que rendeu um pouco. Mais pouco, viu? Mas poderia... não rendeu nada. Poderia ter rendido muito mais, pilhado. Então, são jogadores que vieram, jogadores caros, né? Não são jogadores baratos. De repente, esse elenco do São Paulo pode corresponder um pouco mais. Mas, pelo que vem apresentando até agora, é início de temporada, enfim. A cobrança em cima do São Paulo é muito maior do que a cobrança em cima de outros clubes, principalmente aqui no futebol de São Paulo, né? É muito maior, pela carência de títulos, pela carência de bom futebol, bom jogo, enfim. Ele pode, sim, começar a ser cobrado, eu entendo, ao longo dessa temporada, porque ele teve um bom tempo aí para arrumar a casa. Não, e boa noite, Nilson, também. Noite. Agora, você que narrou a partida, né, Nilson? Antes de jogar com o Pedrinho. Interminável. E que conhece bem o Rogério, conhece bem o Muricy. É claro, a gente já começa a ver e eu já tô preparado, só que eu acho que aqui a gente tem que dar opinião. Muita gente no chat, alguns concordando, aí outros, pilhado, vai treinar você o São Paulo. Se o Rogério não presta. Gente, tem que criticar um time que sempre joga mal. Se eu sou treinador do São Paulo e vejo o São Paulo jogar mal, sem parar como vem jogando, mas ganhou. Não dá pro torcedor do São Paulo, São Paulino, do jeito que o São Paulo é gigante, tá feliz com o jogo de hoje. Não dá. Pelo que a gente viu do jogo, Orejuela também salvando uma bola ali, que seria gol, um lance de pênalti que foi chamado VAR. O Santo André, se você for pensar, até aquele lance final da finalização do Luciano, que o goleiro defende com o pé, e do gol, o São Paulo não tinha ameaçado em quase nada. O gol do Santo André. Então, eu me incomodo sim, e eu acho que o São Paulo pode jogar melhor do que vem jogando desde a temporada passada, porque pra mim tinha um elenco não tão ruim, falavam, mas o elenco... Gente, tinham jogadores razoáveis naquele São Paulo, e o São Paulo não jogava bem, Nilson. Ô, Pilhado, um abraço pra você. Leblon, sabe como é que é? Que beleza. Né? Bruno? Sim. Leblonzinho, metendo uma bola com o Vidal ali. Bom, é o seguinte, ó. O São Paulo não tá jogando nada mesmo, você tem razão, o time tá jogando mal, deveria jogar um pouquinho mais, deveria render um pouquinho mais esse time do São Paulo, mas sabe o que é o grande problema do São Paulo? Além de ter falta de qualidade técnica, jogadores são fracos, eu falei com o Flávio durante a transmissão, se fosse voltar, isso não é saudosismo, não é realismo, se você fosse voltar 2 décadas passadas, tem jogador ali que não passaria na porta do Morumbi. Não teria condição de passar na porta do Morumbi, muito menos jogar com a camisa titular de São Paulo. Mas o que pesa de verdade no São Paulo, seu Pilhado, é o emocional. O emocional destrói esse time do São Paulo. São Paulo é destruído emocionalmente. E pode mudar elenco. Que o cara que vem com a carga emocional também. Com a obrigatoriedade de conquistar alguma coisa, de jogar mais. Por quê? Porque é um clube extremamente vencedor. Então, quando esse clube extremamente vencedor não vence, o emocional não ajuda. Eu me lembro o Corinthians, quando não ganhava a Libertadores da América, né? Ganhou uma de verdade, né? Sim, ganhou uma Libertadores. O Mundial que quer inventar 2 é um também, né? Então, ganhou uma Libertadores da América, o Corinthians. A bola queimava, o Bruno lembra bem, o Fausto, o Pedro, a bola queimava, você lembra bem, queimava no pé dos jogadores do Corinthians. Era um negócio absurdo, aquela obrigação do Corinthians de ganhar uma Libertadores da América. E a mesma coisa do São Paulo. São Paulo é gigante demais, o time não rende, os caras emocionalmente arrebentados, isso arrebenta todo mundo, influencia também no rendimento da comissão técnica.
É verdade. Que o Rogério, ele teria a chance de sair do São Paulo e treinar outro clube, não tem? Mas ele quer ganhar alguma coisa no São Paulo. Eu conheço bem o Rogério. O espírito dele é de vencedor. Ele quer ganhar alguma coisa no São Paulo. Então, eu concordo com você, precisa jogar mais mesmo, precisa trabalhar esse lado emocional do São Paulo, porque elenco diferente quem tem é o Flamengo e o Palmeiras. E o Atlético Mineiro. O Corinthians, eu acho que tem um elenco de grandes jogadores também. Mas sempre não jogou bem com o Vitor Pereira. Sim, mas dá jogo com o São Paulo. Dá jogo com o São Paulo, Corinthians e São Paulo. O resto é tudo igual, cara. O resto eu não vejo, assim, sabe, grande superioridade de um em relação ao outro. Então, o São Paulo que trabalhe mais emocionalmente para ver se tem resultado melhor. Mas eu não acho que trocar o Rogério é solução. Trocar não, eu digo questionar. Eu não falei em momento nenhum tirar o Rogério. Questionar? Mas às vezes parece que é inquestionável, que não pode se questionar o Rogério. Claro, o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. Ele é muito questionado. O Rogério... Mas não, eu acho que às vezes falta questionar o rendimento do time do Rogério. Porque ele reclama muito, ele fala que ele não ganha reforço, ele fala de elenco. Mas me desculpa, o São Paulo fez contratações, principalmente no ano passado. Teve Nicão, teve o Patrick, o próprio Caleri, né, Bruno, que chegou no começo do ano. Chegou a uma final do Sul-Americano. Sim, mas fizeram... E fez um papelão na final. Tiveram reforços. E ele inventou hoje na escalação, Pedro, você que também estava trabalhando no jogo, foi uma escalação que o próprio torcedor do São Paulo não estava esperando. Parecia um time misto em campo. Porque o São Paulo teve uma semana de preparação desde a derrota no Clássico contra o Corinthians e acho que a insatisfação do torcedor passa um pouco por isso, porque teve uma semana de descanso, de preparação e o torcedor viu um São Paulo reserva hoje, basicamente. Eu acho que estava mais para reserva do que titular. Alguns chamaram de time misto, mas eu vi um São Paulo mais reserva. E até em cima daquilo que o Bruno tinha colocado, o São Paulo do Rogério Ceni é um São Paulo de altos e baixos. Na temporada passada, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e perdeu uma final de Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. E deve seguir assim, nessa rotina de altos e baixos. Hoje, o São Paulo não fez assim um grande jogo, mas até mereceu a vitória porque buscou mais o campo de ataque, finalizou 25 vezes e, no final das contas, procurou mais o jogo do que o seu adversário, o Santo André. Mas é um São Paulo que vem nesse laboratório do Campeonato Paulista. Hoje foi laboratório, porque você pega o ataque que o Rogério Ceni colocou em campo, Caio Paulista, reforço para a temporada, Pedrinho também reforço para essa temporada e o Herisson, que fez o primeiro jogo dele com a camisa do São Paulo. O Caio foi o segundo. Então você vê, né? É um jogo que o Rogério Ceni utilizou para testar os jogadores, para ver se ganha alguma peça interessante, porque agora ele vai ter o Bragantino na quarta-feira e o Santos no final de semana, 2 adversários de Série A. Então passa por aí. Eu acho que ele quis testar os jogadores que o São Paulo contratou e as novas peças que ele tem à disposição do elenco, Pilhado. Agora, até por isso, né, que a gente esperava mais do São Paulo, né, Bruno? Teve uma semana para trabalhar. O São Paulo teve uma semana cheia que todo treinador pede. Tô sem tempo para treinar, não tô conseguindo colocar o elenco para dar o meu padrão pro time. E o Rogério Ceni teve esse tempo. Dá pra gente chamar atenção para alguma coisa positiva desse São Paulo, Bruno? Tirando o Wellington Rato. Porque o Wellington Rato, eu acho que tá se mostrando por enquanto, você estava até falando aqui, né, antes do programa, e fazendo justiça também, que é o melhor reforço do São Paulo por enquanto. Se destacou no Atlético Goianiense, veio e por enquanto também está mostrando um futebol bom pelo São Paulo. Mas tem alguma outra coisa positiva pra gente apontar desse São Paulo nesse jogo de hoje? Eu gosto muito do Beraldo também, do zagueiro, do garoto. Né? Ele é da base, estava convocado para o Sul-Americano Sub-20, o São Paulo pediu dispensa, ele está aí jogando. O Alan Franco fez o gol no final, né? Mas para mim, hoje o Beraldo joga mais com o Alan Franco. O Alan Franco, ele é um zagueiro mais pesado. Zagueiro canhoto, né, Bruno? Sim, o Beraldo é canhoto, boa saída de bola. O Alan Franco, ele é mais pesado, assim, o Alan Franco tem muita dificuldade no mano a mano, é um cara que você tem que posicionar mais na sobra, mais protegido. Hoje, a minha zaga seria Arboleda e Beraldo, dos que estão jogando, né? O Ferrarese se machucou, o Diego Costa está machucado. Eu gosto muito do Beraldo, é um menino ainda, tem 19 anos, tem por aí. Muito bom jogador. Bom jogador. Bom, eu gosto, é um cara que pode render o São Paulo em campo e de negociação também. Né? O São Paulo precisa de dinheiro e ele é um garoto jovem, está na idade que os clubes europeus buscam, um zagueiro canhoto, técnico. Então ele é um cara que, para mim, seria titular. O Rogério
está dando oportunidade aos que chegaram, o Alan Franco, enfim. Mas para mim o Beraldo joga mais que ele. Do time da escalação, eu imagino que para a semana, talvez por isso o Rogério tenha deixado alguns no banco. Ele vai ter 2 jogos contra times de primeira divisão de brasileiro, então ele deve ir com a força máxima na quarta em Bragança e domingo no Morumbi contra o Santos. Eu acho que vão jogar Wellington Rato e David, que vinham jogando. Hoje jogaram Caio Paulista e Pedrinho. O Arboleda e o Caleri tinham alguns problemas físicos, né? Não estavam nem no banco. Eles são titulares, o Caleri na vaga do Erisson, né? O Arboleda na zaga. E o Mendes é outro que é titular, que estava no banco, que hoje entrou depois, o Mendes no lugar do Gabriel Neves. Eu imagino esse time para os jogos dessa semana. Quem está jogando todas e que não tem quem colocar no lugar é o Wellington, né? O único lateral esquerdo que tem. O Caio Paulista jogou de lateral esquerdo no Fluminense, até veio por causa disso, mas não é. Contra o Corinthians ele entrou no intervalo na direita, porque o Orejuela estava muito mal. E hoje ele jogou de atacante, né? Então, até agora o Wellington jogou todas, né? Um cara que o Rogério deve ter cuidado, porque se ele perder, não tem ninguém. Não tem nem o Lisieiro mais, né? O Lisieiro foi pro Coritiba. Então, só tem o próprio Caio Paulista para jogar improvisado. Se observar esse time do São Paulo, Bruno, que você citou alguns nomes aí, é um time que tem uma carência muito forte de grandes nomes, né? A gente pode citar o Arboleda como um grande jogador do São Paulo. Caleri. Mas o Caleri precisa corresponder também, né? Senão logo Ainda não perde, fez gol esse ano. Perde espaço aí pro Erisson. O Pedro até trouxe durante a transmissão os números do Erisson na última temporada. Pelo Botafogo. Então. O Erisson jogou muito bem. É um cara que de repente começa a fazer gols ali, coloca Caleri. Num banco, coloca Luciano, enfim, porque a gente até brincou aqui com relação ao Luciano. Eu não consigo entender essa paixão toda do torcedor São Paulino pelo Luciano. Eu acho um bom jogador, nada além disso. O Luciano é um cara que, talvez pela raça dele dentro de campo, talvez pela carência de ídolos do São Paulo, ele passou a ser um ídolo do São Paulo. E eu não vejo tudo isso no Luciano. Sinceramente, eu não vejo tudo isso no Luciano, não. Mas aí a gente vê, você cita muito, você compara muito Corinthians e São Paulo. Se você colocar no papel em nomes, não tem São Paulo está muito atrás do Corinthians em nomes. Qualidade técnica mesmo. Também, qualidade técnica também. São Paulo leva vantagem no físico, né? São Paulo só está à frente do Santos. Só. E olha lá, hein?